Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã de luz, quando nós vamos dar início ao nosso Evangelho, pelo item 6, não creais em todos os espíritos. Meus bens amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, capítulo 1, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagre, porquanto ele formalmente declara que os não opera, do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia, revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certas ordens de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipos mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontra não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem aceitações das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles, os homens dizendo: meus bens amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-lo, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre maiores, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem os maus dos os bons espíritos, que principalmente podem aplicar essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Nós vamos convidar a todos para que possamos juntos fazer as reflexões necessárias sobre a questão que nós estamos lendo, que vai nos mostrar tudo aquilo que o Evangelho de Jesus tem nos ensinado. Amado Mestre, que nesta manhã sublime nossos pensamentos possam se encontrar todos na mesma sintonia, buscando na sua figura excelsa todos os recursos de que necessitamos
que possamos, Senhor, nos fortalecermos na fé, na confiança e na esperança. E assim, Jesus, com o coração cheio de alegria, queremos nos irmanarmos nesse banquete de luz e de esperança que o Evangelho nos propicia. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos falando dessa questão do que o Evangelho nos chama a atenção, para que a gente não venha a crer em todos os espíritos que ainda vinculam ao campo, muitas vezes, das questões do homem. E isso é muitas vezes tão significativo para todos nós. Por quê? Porque não são os fenômenos espíritas, eles são diferentes dos fenômenos que foram vistos como milagres. Porque os fenômenos espíritas hoje já têm uma racionalidade, já é iluminado pela luz da ciência, e outra coisa, são leis da natureza. Então, não existe para nós milagres, não existe para nós essa questão que muitas vezes nós achamos que são fenômenos maravilhosos. A doutrina espírita, ela vem nos trazer, além da mediunidade, ela vai nos mostrar a comunicação ou a comunicabilidade entre os dois planos da vida. Então, se nós temos interesse de explorar o outro, pensemos muito, porque a consequência disso é grave. Então, todas as ações geram consequências para o espírito. E nós sabemos que os fenômenos que muitas vezes aí são articulados, nós temos visto que os espíritos ligados a um certo nível de moral, eles traduzem para nós de uma forma muito diferente sobre a luz da ciência espírita, que vai pesquisar tanto a causa de certos fenômenos, como também levanta o véu dos mistérios, mostrando para nós que tudo hoje está sob o olhar divino. Então, a verdade é como o sol, dissipos mais densos nevoeiros. E como associa a verdade com o sol, eu me lembro assim de trazer para vocês essa frase tão expressiva de Eurípides Barçanufo, quando ele diz assim: poderoso é o sol da verdade. Por quê? Porque o sol, ele diminui todas essas sombras, onde entra a luz, modifica todos os nevoeiros, toda essa melancolia que nós poderíamos dizer, que muitas vezes nós estamos mergulhados nela por não compreender aquilo que deveria ser compreendido com fé, com coragem, né? Então, o Espiritismo, ele revela uma outra categoria de falsos profetas ou de falsos cristos, que nós sabemos que muitas vezes está entre os desencarnados, que são enganadores, são hipócritas, são orgulhosos, são pseudo-sábios. Eles passaram pela erraticidade, pelo mundo espiritual, e tomam, né, os nomes desses espíritos venerados que nós acreditamos nas suas mensagens. No entanto, compete a cada um de nós ter um critério mais apurado um pouquinho de observar o teor das mensagens, o teor das informações, para que a gente não caia nessa questão abusiva que hoje nós estamos vendo e absurda de ideias, né? Porque muitas vezes falar porque os espíritos comunicaram, falaram assim, nós sabemos que nem tudo é verdade. Então, nós temos que compreender, e aqui o Kardec traz essa mensagem, coloca essa reflexão para nós. Ele mostra que o Espiritismo revela outra categoria de falsos cristos o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas,
que são esses que nós estamos acabando de falar, que são os pseudo-sábios. E muitas vezes nós caímos na linguagem deles por não termos um conhecimento ou um estudo adequado para discernir o que é a verdade. Então, hoje, a doutrina espírita nos traz a mediunidade, nós temos tantos médiuns sérios, né? Mas a mediunidade é um processo natural de todos nós. Por isso que uns são mais ativos, têm mais cuidado, e outros não. Por quê? Porque a mediunidade pode vir com a forma inconsciente, audiente ou falante. Às vezes nós ouvimos, às vezes nós falamos, né? Mas e é por isso que nós vamos ver que muitas pessoas, muitos irmãos, muitos espíritos que usaram disso, se revelaram como Cristo, como Maria. E foi por isso que São João, que é um discípulo de Jesus, que tem um olhar mais divino, mais fraterno, ele adverte contra esses espíritos, mostrando para nós, quando ele diz: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm revelado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais reconhece os bons espíritos. Esses espíritos, eles estarão sempre ligados ao pensamento da verdade. São os espíritos que compõem esse conjunto de espíritos evoluídos que nós o conhecemos como espírito de verdade, que traduz tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar. E é uma maneira também da gente começar a distinguir os maus dos bons. Mas nós não podemos ter ingenuidade. Muitas vezes aquilo que me convém eu acho que é ótimo. E não é assim. Nós precisamos lembrar das palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Muitas vezes chegamos perto de uma árvore maravilhosa, mas ela não dá fruto. Por isso que Jesus, mais uma vez, vem falar da figueira. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não os pode produzir bons. Então, eu não colho uva de espinheiros, como nos diz o Evangelho. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, que obra é a nossa? Que persistência tem sido a nossa? De que forma nós temos trabalhado para que nós possamos compreender o valor do servir? Então, nós temos mensagens interessantes que nos chamam a atenção disso, mas tem uma mensagem de São João que ele nos diz: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Ora, quando o Senhor entendeu quando Jesus, né, entendeu que os fariseus tinham ouvido falar, né, que Jesus fazia batizado muito mais do que os discípulos do que João, e batizava mais discípulos do que João, nós já vamos ver aqui que já começa a ter uma interpretação. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos poderiam estar batizando. Então, João, ele foi reconhecido porque ele veio como precursor de Jesus. E por isso, quando Jesus chega até ele, que ele foi para o batismo de João, João falou que ele não tinha condição de batizar o Filho de Deus. Então, Jesus faz questão de ser mergulhado, batizado, mergulha na água e fala do batismo da água. Então, é preciso que a gente compreenda para não ficar preso a essas questões da forma. Quando Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia, nós podemos lembrar que ele passou por Samaria. E foi na cidade de Samaria que, junto ao poço de Jacó,
tinha dado ao seu filho José, que ele fez um grande trabalho ali esclarecendo aquela mulher. Então, estava ali a fonte de Jacó, Jesus cansado, precisamos de lembrar disso, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Se nós fizermos uma comparação ou uma divisão, né, nós vamos ver que a hora sexta devia ser lá por volta de meio-dia. E aí o que acontece? Vem uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus diz para ela, dá-me de beber. Porque os seus discípulos teriam ido à cidade comprar comida. O que a mulher fala para ele? Como sendo tu, judeu, que me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não falavam com o samaritano. E Jesus, naquele momento, ele não estava falando de um batismo, mas ele estava trazendo para ela uma revelação. Jesus respondeu, se tu conheces o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher, então, já percebe que a fala dele era diferente daqueles fariseus. E ela, então, diz, Senhor, tu não tens o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha, veja bem, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Então, Jesus vê que ela tinha conhecimento daquela situação das origens, e Jesus, então, respondeu para ela, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. O esclarecimento que Jesus está mostrando para ela, que ele não era um falso profeta, que ele era o enviado de Deus, ele era o Messias. E aí, quando ele continua aquela conversa com ela, e a mulher então percebe a grandeza, diz, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então aí nós vamos ver o que é uma palavra imantada de verdade, uma palavra que ressoa na consciência do Espírito. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Como é que Jesus sabia que ela tinha marido ou não? E a mulher, então, olhando para ele, disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então a mulher fala para ele, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, lugar onde se deve orar? Por quê? Porque ali no Monte Sicar, eles foram consagrados ali, Samaria, com um templo maior do que o templo de Jerusalém. E ele, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por quê? Porque em Jerusalém é que era uma cidade espiritualizada, onde estava aquele templo de Salomão. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, essas explicações, gente, são de forma inteligente. E quando os discípulos chegaram e ficaram maravilhados de ver Jesus conversando com a mulher, que ninguém conversava. Por que falas com ela? Deixou e pôs a mulher o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Quer dizer, eles também já esperavam. E eles saem da cidade e vão encontrar com Jesus. E ali nós temos um colóquio bem franco e amigo que Jesus lhes traz. Então, quando ela fala para ele, né, que eles estavam ali e os discípulos querendo que ele comesse a comida, ele então diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar as suas obras. Não dizeis vós,
que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os olhos, vede as terras que já são brancas, já estão brancas para a ceifa. Queridos amigos, nós, ao analisarmos as palavras de Jesus, nós vamos ver a coerência. A coerência. Jesus, ele fica, esclarece aqueles nossos irmãos samaritanos, e ali nós vamos ver que surge um novo olhar, um novo despertar, um novo samaritano. É isso que o Evangelho de Jesus tem que fazer conosco, e não ficar atrás de perguntas, de crendices, de especulações. O trabalho do Cristo é que toca a consciência, porque a palavra do Cristo é a verdade. E com isso nós agradecemos a Jesus por sua verdade, não mais vendo-o como profeta, mas agora vendo como Filho unigênito, Cristo de Deus vivo. E é por isso que nesta hora rogamos a este Cristo que possa enviar os seus irmãos maiores, os mensageiros do seu amor, a transmitir o passe para todos nós e fluidificar as nossas águas. Sejamos agraciados com essas vibrações, Senhor. E nesta manhã, todos possam receber o abraço carinhoso do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos.